Olá pessoal, muito bom dia, tudo bem? 7h15 da manhã, estamos aqui para o Papo Matinal. Vamos lá. Deixa o pessoal ir chegando. Olha ele aí. Tudo bem, Silvio? Fala aí, meu amigo. Já começou teu dia aí já? Deixa o povo ir chegando aí, vamos lá. E aí, Raíssa, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Tudo na paz, Raíssa, graças a Deus. É isso aí, meu amigo. Eu daqui a pouco já estou subindo, já fico aqui no estacionamento do trabalho. É os 15 minutinhos, 10 minutinhos do papo matinal, rapidinho aí, pra gente conversar. Deixa eu mandar só pra Patrícia aqui, hoje eu vou falar de uma pergunta que ela fez. Então, não sei se ela vai conseguir estar ao vivo com a gente aqui, mas vou falar sobre a pergunta dela. Só mais um minutinho, tá? E a gente começa. Só o tempinho da galera aquecer aí, entrar. E a gente vai. Bem, vamos lá, pessoal. Rapidinho aqui, tá? Hoje, sem demorar mesmo, prometo pra vocês. Eu coloquei um tema aqui, né? Uma relação a três, e pode dar a impressão de que eu vou falar das três pessoas, né? Mas não, esse não é o tema que eu vou falar hoje, né? Ontem nós conversamos um pouco sobre o valor do matrimônio. E a gente falou sobre uma série de coisas, né, que envolve, né, de alguma forma essa questão da relação, né? Essa questão da importância e do sentimento, né, do conhecimento de que o matrimônio ele é muito mais uma missão do que propriamente um lugar onde a gente se autorrealiza. Hoje eu queria deixar aqui com vocês um pouco mais uma meditação no intuito com relação ao sacramento do matrimônio. Essa foi uma pergunta que ontem me fizeram, né, durante a live, e eu não dava para eu expandir para esse lado. Ou seja, faz diferença a gente ser casado na igreja ou não ser casado na igreja? Essa é a pergunta que fizeram ontem, né? É óbvio que isso é uma pergunta de um tamanho gigantesco, né? E eu não teria como abordar isso ontem. Então, queria falar um pouco com vocês com relação a isso, né? Ora, toda vez que a gente coloca um homem diante de uma mulher, o homem e uma mulher, eles são uma dualidade. Há uma espécie de oposição entre o homem e a mulher, tá? De tal forma que, modéstia à parte, eu confesso para vocês, quando eu olho, eu vejo assim, as necessidades do homem são tão diferentes, as visões de mundo são tão diferentes do homem e da mulher, que às vezes me parece uma espécie de milagre, que seja possível que os dois vivam juntos, né? Por quê? Porque sendo eles tão diferentes nesse aspecto, haverá necessidade de que eles sejam complementares. Mas há uma tendência muito grande no homem e na mulher para um egoísmo, para um culto de si mesmo, para um colocar a si mesmo no centro lá, né, na bola do meio como o bem, e viver uma relação egoísta, né? Ontem mesmo nós abordávamos isso, né? A dificuldade e o problema que é de na relação a gente entrar na relação buscando realizar a si mesmo, buscando ser feliz, né? É aquela história. Sem esse
consentimento, esse sentimento, essa ideia de missão, de que o casamento ele é um campo de batalha, ele é um momento de luta, ele é uma oficina de virtudes, ele é um lugar de trabalho, né? Então, parece às vezes um milagre que um homem e uma mulher possam estar juntos, dividindo debaixo de um mesmo teto, vivendo uma mesma vida. Até da questão simbólica, quando a gente fala do 3, o 3 ele é o número, né, do divino, né, das coisas divinas, das coisas transcendentes, isso na simbólica numérica. E o 2 não, o 2 ele é um número da dualidade, né, da oposição, é o yin e o yang, o bem e o mal, o certo e o errado. Há uma contraposição. Então o número 2 ele sempre traz essa ideia de conflito, enquanto o número 3 ele traz essa ideia da transcendência. Então, como que a gente resolve os conflitos dentro do nosso da nossa relação? Transcendendo a nossa relação, saindo da dualidade. Bom dia, Lana, tudo bem? Saindo da dualidade e partindo para esse campo da transcendência. E dentro de uma relação conjugal, o que seria esse momento da transcendência? É exatamente o sacramento do matrimônio. Vocês conseguem perceber? O sacramento do matrimônio é esse convite para a entrada de um terceiro, de um número 3, de uma terceira pessoa na relação. Então, quando a gente efetivamente vive o sacramento do matrimônio, é como num post aqui que eu fiz aqui no... Tem alguns dias já, né? Algumas semanas, na verdade, né? Que é convidar Deus para a nossa relação. Então faz muita diferença, sim, a questão do sacramento, mas o problema é que hoje as pessoas elas acham que essa diferença ela é uma diferença apenas formal, né? Apenas formal, como se fosse assim, não, casei na igreja, então isso é um símbolo de um compromisso. Sim, existe essa realidade, existe toda a realidade simbólica e nós, seres humanos, nós somos seres simbólicos. Nós aprendemos que estamos diante de algum lugar importante pela imponência da roupa das pessoas, do ambiente, da música, da conversa. Então há sempre a gente sempre se tempera, né, daquilo que a gente está na presença, né? E a gente é bastante influenciado pelo ambiente em que vivemos, pela cultura que vivemos. Então sim, o que acontece simbolicamente num casamento dentro de uma igreja? Entra um homem e uma mulher diante de testemunhas, diante de uma autoridade, diante de um altar, para fazer uma promessa. O altar ele é sempre símbolo de sacrifício, né? Para que servia o altar? Para imolar as vítimas, né? Se você olha lá o Antigo Testamento, você vai ver que o altar era o local onde você era aquela mesa onde você colocava o cordeiro e imolava o cordeiro para ele ser oferecido a uma divindade. Esse é a função de um altar. Então, quando nós vamos até um altar para nos casar, é isso que nós já estamos entrando dentro dessa atmosfera, né? O casamento ele é um sacrifício, porque o amor nasce do sacrifício. Eu vou até o altar para sacrificar a minha vida pelo outro. E o outro vai ao altar para sacrificar a vida por mim, né? É assim que a gente sela a relação entre os casais. Então isso é o primeiro simbolismo que existe dentro do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio ele precisa de testemunhas, né? A gente convida pessoas para o casamento. Por que a gente precisa de testemunhas? Porque não é uma jornada fácil. Porque a gente sabe que durante alguns momentos da nossa vida como casado, nós seremos tentados, nós quereremos desistir, o desejo vai sumir e vai ser necessário um grande golpe de vontade, de persistência, de fidelidade. Então por isso que o sacramento do matrimônio ele precisa ter as testemunhas, porque as testemunhas elas são aquela força que no momento que você estiver desistindo, ele pode olhar para você e dizer o seguinte: olha, eu estava lá, eu testemunhei o desejo de vocês, as promessas de vocês, seja fiel à tua promessa, seja forte,
Seja forte. Todos nós, quando estamos passando por uma situação difícil na vida, a gente precisa de alguém que nos ajude, né, nesse aspecto. Não desista. Todo casamento funciona assim, né? Eu, quando entrei para o colégio naval, eu, na primeira semana, com trote, correria, aquela coisa toda, eu queria desistir, né? E eu lutei tanto para estar lá dentro, né? E aí eu lembro que na época não tinha muito celular, então no meio da adaptação me foi permitido ligar para o meu pai. E aí eu peguei o telefone, liguei para meu pai e falei assim: pai, eu quero ir embora. E o meu pai, assim, no início, ele nunca foi muito favorável de eu entrar para a vida militar, né? Nunca foi, assim, muito favorável. Ele não teve uma experiência muito boa, mas assim, não é que ele não foi favorável, que ele falava contra para mim, não. Ele sempre me deu muita força. Mas assim, se você perguntar a sua opinião dele, ele: olha, eu não gosto muito da vida militar. Então, naquele instante, era tudo que meu pai gostaria de ouvir, né? O meu desejo de ir embora. Mas eu guardei essa experiência na minha memória, porque quando eu falei isso para ele, ele olhou para mim e disse assim: filho, olha só, eu aceito você voltar para casa, mas espera terminar a adaptação. Quando terminar a adaptação, eu vou ir te buscar, tá? Até lá, aguenta firme. E aí o fato que aconteceu foi que eu venci o período da adaptação, consegui permanecer naquele período todo lá, superei, e depois eu ganhei gosto, né? Como eu permaneci na presença do colégio naval, dos colegas de turma, né? Do que eu estava aprendendo lá, das coisas que eu estava conquistando, eu fui aprendendo a amar aquilo. Olha que interessante. Eu precisei do meu pai me dar força para permanecer, para que eu pudesse sair de um simples desejo infantil que eu tinha antes para um amor. Assim funciona no casamento, e é para isso que servem as testemunhas. É para isso que deveria servir os padrinhos de casamento, para que diante de uma situação como essa, eles te deem força para permanecer. Porque nessa vida, meus amigos, tudo passa. As crises também passam. E quando a gente tem a coragem de permanecer, sem esse sentimento de revolta que eu falei na live ontem, tá? O nosso casamento vai transformando aquela presença em amor. A gente vai ganhando esse desejo de fazer o outro durar. A gente vai ganhando essa dependência, essa codependência tão importante entre o casal. Hoje se fala muito de independência. Olha, cara, tu não casa, sinceramente. Porque o casamento é exatamente o contrário. O casamento, ele é uma dependência. Eu quero ser dependente da minha esposa, pô. Eu quero que a minha esposa seja dependente de mim. Eu não quero que ela seja independente e eu também não quero ser independente. Eu quero fazer esse caminho, essa vocação, esse rumo junto, porque eu reconheço que se essa é a minha vocação, o matrimônio, o meu caminho para o céu, ele é um caminho acompanhado, pô. Ele não é um caminho solteiro, sozinho. Ele não é um caminho independente. Se fosse independente, eu seria leigo, seria religioso. Enfim, né? E nem eles também, né? Vivem um caminho sozinho. Quase todos os religiosos, os padres, né? Eles vivem em comunidade. E ali eles são dependentes da comunidade onde eles vivem. Então, todas essas questões que eu estou falando para vocês aqui, elas ainda são simbólicas. Só que existe um ponto de diferença nessa história. Um ponto de diferença chamado graça. Quando nós casamos, nós efetivamente convidamos Deus para dentro do casamento, nós recebemos uma coisa chamada graça. O que é a graça, Maurício? A graça é a presença. A presença é a graça. Não é assim que a gente fala quando a gente está diante de uma pessoa que... Vocês provavelmente já ouviram essa expressão, né? A que devo a sua graça. É uma expressão um pouco mais antiga, mas a gente poderia substituir ao que devo a sua presença. Só que a graça é essa presença divina, é essa presença de Deus na nossa relação. E quando nós recebemos o sacramento do matrimônio, nós recebemos um up de uma graça habitual, ou seja, uma permanência de Deus dentro de nós, se estamos em estado de graça quando recebemos. Mas também recebemos uma graça especial, chamada graça sacramental, que é uma graça especial para vencermos essas oposições da dualidade que eu falei no início da live, né? Homem e mulher é tão diferente, né? Então nós recebemos essa graça sacramental. Eu quero fechar aqui com vocês deixando só um testemunho, né?
eu tive um momento no meu casamento de uma crise muito grande, assim, né? Muito grande, que eu achei por alguns instantes que eu e Regiane fôssemos nos divorciar. E eu lembro que nessa ocasião eu procurei um sacerdote para poder me ajudar, né? E contei para ele todas as minhas questões e meus problemas e tudo que estava acontecendo entre nós. Nessa época, inclusive, nós já tínhamos filhos já. Eram 2, se eu não me engano, mas já tínhamos filhos. E aí eu lembro que o sacerdote me chocou quando ele me disse assim: olha, Maurício, na sua situação não tem jeito. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como que a gente faz para você poder sair dessa situação. Eu não tenho o que te dizer. E aquilo me chocou, porque eu perdi as esperanças naquele instante. Mas, como a gente não deve considerar nada que foi dito antes de um mas, ele colocou assim: mas existe uma coisa ainda que nós podemos tentar. Volta para tua casa, meu filho. Põe o teu joelho no chão e pede a Deus para que Ele renove em você e nela a graça sacramental que vocês receberam no matrimônio. E assim eu fiz, meus amigos. Não houve uma conversa, não houve um planejamento, não houve um plano. Eu só sei que a crise passou e que hoje eu estou aqui, casado, com 5 filhos, vivendo meu matrimônio, feliz. O que eu quero deixar para vocês aqui, meus amigos, é o seguinte: é claro que a gente tem que fazer muitas lutas e muitas coisas para que a gente possa fazer nascer o amor dentro do nosso casamento, ou manter o amor conjugal na nossa relação. Mas nunca esqueçam da componente da graça. É isso que faz um casal casado na igreja ser completamente diferente de uma pessoa que não é casada na igreja, né? Que não recebe o sacramento do matrimônio. Ele conta com a graça sacramental. A graça sacramental, que é essa presença de Deus, essa força de Deus que nós recebemos para cumprir a nossa vocação. A vocação, ela é o caminho que nós percorremos para alcançar aquela predestinação que eu já falei para vocês em outra live, né? A predestinação que Deus nos dá para a salvação, para uma vida eterna. O caminho para a gente poder viver, vamos traduzir isso aqui para vocês, tá? O caminho para a gente ser feliz, meus amigos, tá? O caminho para a gente ser feliz, ele é um caminho vocacional. Viver a vocação. A vocação tem altos e baixos, entendeu? Tem problemas, tem questões, tem dificuldades, tem brigas, tem falta de entendimento entre o casal. Tudo isso faz parte do caminho, do processo. Mas dentro de um casamento, mais do que viver os prazeres ou as alegrias de estarmos juntos, né, ali, existe um componente de missão. Existe um componente onde ela precisa estar empenhada na tua salvação e você na salvação dela. O casamento, ele é também uma escola de virtudes para si, para o outro. O casamento, ele é um campo de batalha, ele é uma luta, ele é uma oficina de virtudes e não um parque de diversões. É claro que é possível ser feliz num relacionamento, mas a felicidade, ela é muito mais um efeito colateral. O casamento, o matrimônio, ele é um caminho vocacional. Ele é o trajeto que leva a gente de onde estamos para um dia chegarmos no céu. Beleza, meus amigos? Essa é a diferença, né, que a gente tem quando se envolve nessas questões todas uma terceira pessoa, né? A questão do valor de um sacramento de fato, né? A graça sacramental que nós recebemos nisso, o apoio divino que pode fazer tudo ser diferente, tá bom? Meus amigos, um grande abraço para vocês, um excelente dia,
e que vocês possam trazer essa graça, né, para o relacionamento de vocês. Aqueles que ainda não são casados, que reflitam sobre isso. E não é para se julgarem, para se criticarem, mas para que possam fazer o processo para chegarem a esse momento, né? Ao momento de realmente regularizar a questão. Não é só uma questão formal, vocês entendem? Não é só uma questão formal. E aqueles que já vivem um casamento, que possam chegar também em casa agora e possam fazer essa oração que eu fiz também em outro momento, pedindo a Deus que reinflame a graça no matrimônio de vocês. Isso pode fazer toda a diferença. Tá bom? Um grande abraço, meus amigos. Fiquem com Deus. Um bom dia e até o próximo Papo Matinal.